Gravação iniciada, presidente. Bom, voltamos à pauta, item 39, relatoria da conselheira Paula Santos de Abreu, contribuinte Claudinei Lourenço Pinto. Começamos a tratar agora do assunto simples. Paula, por favor. Eu já vou direto para o voto, porque lá eu faço uma breve síntese dos fatos, né? Eu conheço o recurso, porque ele atende os requisitos de admissibilidade, e conforme relatado no relatório do voto, a recorrente foi excluída do Simples Nacional com efeitos a partir de 6 de fevereiro de 2009, por meio do ato declaratório número 24 de 2011, que está ali na folha 442, por ter sido constituída por interpostas pessoas, e ela foi excluída por determinação do artigo 29, inciso 4 da Lei Complementar 123. A questão que ora se avalia constitui exclusivamente de análise probatória. Havendo evidências de interposição de pessoas para a constituição da recorrente, impõe-se a vedação de sua opção pelo regime do Simples Nacional, conforme expressamente determinado pela legislação de regência já apontada acima. Em caso, a fiscalização realizou robusta investigação sobre a constituição da recorrente, tendo elaborado consistente representação para a exclusão do Simples, que está lá as folhas 2 e 3, por meio da qual apontou os seguintes fatos. A recorrente foi constituída em 9 de janeiro de 2009, tendo como objeto industrialização de calçados sob encomenda, serviços de corte de calçados. O sócio da recorrente, o senhor Claudinei Pinto, pertencia anteriormente ao quadro de empregados da empresa H. Kunzler e Companhia Limitada, incluindo a data da constituição de sua firma individual, exercendo a função de contramestre até 10 de fevereiro de 2009, quando da sua rescisão contratual. A recorrente foi constituída para prestar serviços exclusivos para a empresa H. Kunzler, de industrialização por encomenda. Todo o parque fabril da recorrente, com seu maquinário, pertencia à planta industrial da H. Kunzler e foi entregue à recorrente por meio de contratos de comodato. Outros bens para a instalação de uma empresa, como extintores de incêndio, bebedouros, por exemplo, também foram emprestados à recorrente pela H. Kunzler. O valor do maquinário declarado nas notas fiscais de remessa de bens do seu imobilizado ultrapassa em muito o valor do capital social da recorrente. Os empregados da recorrente eram empregados demitidos que prestavam serviços na H. Kunzler. O senhor Claudinei confirmou o ajuste prévio para a constituição de uma empresa para atuar na industrialização por encomenda com máquinas, equipamentos, cessão de local e assistência técnica da H. Kunzler. Os sócios também admitiram que o preço do serviço prestado pela recorrente é estabelecido pela H. Kunzler. B. Contratou ex-empregados da H. Kunzler. C. Que empregados supervisores da H. Kunzler têm acesso à linha de produção, os quais realizavam visitas diárias para fim de acompanhar o processo produtivo. D. Que as orientações do processo de produção são repassadas verbalmente pelo funcionário da H. Kunzler no momento da visita. Não adquire produtos a serem aplicados no processo de produção. E F. Todo maquinário e equipamento da recorrente é cedido pela H. Kunzler. É de se reconhecer que o rol probatório prestado aos autos não deixa dúvidas de que, de fato, a empresa Claudinei Lourenço Pinto é interposta à empresa, constituída materialmente pela própria H. Kunzler com a fidelidade de desonerar-se dos custos de mão de obra necessários à sua produção, incluindo os encargos previdenciários sobre a folha de salários e também para aproveitar créditos de PIS e COFINS sobre os serviços prestados de industrialização por encomenda. Restou também comprovado que foi a H. Kunzler que engendrou todo o planejamento e que continua gerindo os processos de execução e qualidade dos serviços prestados, caracterizando, portanto, a interposição de pessoas. Diante de todos os fatos, correta a exclusão da recorrente do Simples Nacional por ter incorrido na hipótese prevista no artigo 29, inciso 4 da Lei Complementar 123 de 2006. Quanto à alegação de simulação, vocês querem que eu pare aqui porque eu aqui já estou reconhecendo a interposição de pessoas. Eu posso seguir? Pode seguir.
Quanto à alegação de ter havido simulação para vedar a opção pelo regime do Simples Nacional por 10 anos, entendo que, sobre essa questão, assiste razão a recorrente. Primeiramente, porque não há na representação para exclusão do Simples uma linha sequer que justificasse o enquadramento dos fatos na hipótese do parágrafo 2º do artigo 29 da Lei Complementar número 123/2006. Pelo contrário, quando concluindo pelos efeitos da exclusão, a fiscalização assim decidiu, ou assim concluiu, né? Só um minutinho. Assim concluiu. Efeitos da exclusão. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 19 da Lei Complementar 123/2006, a exclusão do Simples Nacional, na hipótese de que trata o artigo 4º do seu artigo 29, surtirá efeito a partir do próprio mês em que for incorrida a situação excludente. Foi apenas no despacho decisório que se decidiu aumentar o tempo de impedimento de opção pelo Simples Nacional, mas sem, contudo, fundamentar a decisão, limitando-se apenas a declarar o seguinte: a empresa Claudinei Lourenço Pinto, valendo-se de artifícios de simulação de atividade empresarial autônoma com vistas a suprimir ou reduzir o pagamento de tributo, enquadrou-se em situação expressa no parágrafo 2º do artigo 29 da Lei Complementar 123, ficando impedida de optar pelo Simples Nacional pelo prazo de 10 anos. Ocorre que, para a exacerbação da penalidade de impedimento de opção pelo regime do Simples Nacional por 10 anos, é necessário que reste comprovado que a empresa tenha utilizado de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro. Todavia, entendo que tal fato não ocorreu. A sociedade foi devidamente registrada na junta comercial, os empregados foram legalmente contratados pela recorrente, que emitiu todas as notas fiscais sobre os serviços prestados. Também manteve registros contábeis que foram apresentados à fiscalização e que estão acostados às folhas 16 a 226. O fato de ter constituído uma empresa para prestar serviços de industrialização por encomenda não constitui simulação, até porque a sociedade existe e presta os serviços alegados. O que não se admite no caso é apenas a opção da recorrente pelo regime tributário simplificado, dada a vedação legal instituída pelo artigo 29, inciso 4 da Lei Complementar 123. Caso assim não se entenda, estar-se-ia considerando que o simples fato de incorrer na hipótese prevista do inciso 4º do artigo 29 da referida lei já atrairia os efeitos do parágrafo 2º do mesmo artigo. Diante do todo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do Simples Nacional a partir de 6 de fevereiro de 2009, mas reduzindo o tempo de impedimento para a nova opção aos 3 anos calendários seguintes, no termo do artigo 129, 4º, da Lei Complementar 123. Debates? Marco? Eu acho assim, a questão central aqui da relatora é a questão do prazo, tá? É indiscutível aqui os fundamentos para a exclusão, mas a extensão dos seus efeitos, que é a questão. A primeira linha de posicionamento da relatora envolve a questão que, no momento, foi mencionado isso aí. Eu acho que isso aí é uma questão geográfica, tá? Mas não precisa dispor. Tanto que, na representação, eu olhei, ele em nenhum momento se preocupou qual seria a extensão temporal dos efeitos. Isso aí veio depois lá no despacho decisório, no ato de declaratório de exclusão lá, me falta agora o nome. O fato é o seguinte, então, a questão é essa. A questão, o outro ponto que a relatora comenta, jamais vai ter aplicação de 3 anos quando se usa de interpostas pessoas. Não, pode ter várias situações. Aqui o conluio ficou bem configurado, tanto que houve o próprio administrador, o seu Claudinei, confirmou toda a operacionalização e então todos os eventos foram voltados através de um ardil. Mas foi tudo formalizado. A formalização, ela faz parte do ardil sempre. Ela tem um intento de dar áreas de regularidade. A gente enfrenta isso em várias outras situações. Então,
formalizar não é a essência para descaracterizar uma intenção dolosa, um dolo aí envolvido. Então, já antecipando minha posição, eu divirjo para negar provimento total. Ou seja, a extensão ficar 10 anos. Marco, espera um pouquinho só. Você está entendendo que ele está mais do que provado, todo esse ardil aí que... Eu entendo que sim. Pagano. Vocês entenderam bem, né? A proposta da relatora está mantendo a exclusão, apenas reduzindo para 3 anos ao invés de 10, por entender que não houve toda essa... Doutor Paulo, posso só fazer uma consideração aqui? Claro. Eu acho que a exacerbação, né, dessa penalidade, ela só poderia se dar se houvesse comprovação de simulação. E aí a gente tem que ir no conceito de simulação, né? Porque a simulação, o contribuinte, ele poderia, por exemplo, tentar, de alguma forma, enganar o fisco. E eu acho que, nesse caso, especificamente, houve interposição de pessoa? Houve interposição de pessoa, sim. Essa interposição, ela simplesmente exclui o contribuinte do Simples Nacional. Ela não foi feita fraudulentamente, os serviços foram prestados, existia um sócio, existia empregado. Agora, como ela foi feita ali, eu não vi ali indício de fraude, né, ou de simulação, que é o caso para a aplicação dos 10 anos. Eu só queria deixar isso claro, assim, porque tudo bem, a gente entende que houve interposição de pessoa, mas o simples fato de interpor uma pessoa entre uma empresa, né, para pagamento, para prestação de serviço, não quer dizer que essa interposição ela seja fraudulenta. Tá? É só esse o ponto do meu entendimento. Perfeito. Continuando, Iágaro. Sobre esse ponto que a Paula levantou, no teu relatório ali, Paula, você está descrito que a empresa foi constituída materialmente pela firma o Kunzler, né? Para fins de absorver a mão de obra necessária da Kunzler e assim exonerar-se tributariamente dos encargos previdenciários sobre a folha. Isso é simulação. Posso te perguntar uma coisa, Iágaro? Se esse contribuinte não tivesse no Simples Nacional, tá? Mas se ele estivesse pagando os tributos pelo lucro real, vou dizer assim, e ele tivesse constituído uma outra empresa para realizar industrialização por encomenda para ela mesma, mas ela também pagando, emitindo nota fiscal, ela seria autuada? Sim. Não seria autuada porque não há redução tributária, né? Mas é por isso, assim, né? A simples interposição de pessoa aqui, a simples constituição de uma outra empresa, que obviamente a gente viu ali que poderia ser uma interposição de pessoa, exclui ela do Simples Nacional, ela vai ser autuada, vai pagar todos os tributos, mas eu não acho que aí tenha havido simulação, porque ela foi constituída, ela emitiu notas fiscais. Bom, desculpa, eu até já me... Ele fez isso com o único objetivo: deslocar a mão de obra de uma empresa que estava tributada e pagaria a contribuição previdenciária sobre a folha, e criou essa empresa de fachada, colocou os funcionários lá para sonegar a contribuição previdenciária. E isso aqui mas ela não é de fachada, né? Ela existia de fato. Sim, claro, é o que mais tem de segregação de pessoas jurídicas quando envolve uma empresa do Simples, é isso aí. Ninguém vai deixar de emitir nota, ninguém vai deixar de emitir, não é esse. O grande custo, na verdade, é o previdenciário. Então, a verdade, Paula, ainda eles emitem nota para gerar crédito de PIS e COFINS a 9,65. E gerar caixa no final do ano para distribuir para o sócio, lá para justificar imposto de renda pessoa física. Eu confesso que depois o Marco levantou esse ponto aí, realmente... Você queria falar, Marco? Eu acho assim, presidente, a Paula, a gente tem essa divergência já habitualmente, e eu respeito a posição da Paula, entendo os fundamentos da Paula, só que a minha experiência tal, é que, para mim, toda a situação fática já foi caracterizada uma simulação, inclusive a resposta do próprio contribuinte, que todo o intuito foi segregar as atividades para pagar menos tributo no Simples. Então não há a questão assim, mas pessoas interpostas,
se eu conseguir demonstrar esse intuito, mas caracterizar uma pessoa interposta, aí tudo bem, dá para aplicar os 3 anos. Mas nesse caso ficou mais do que veementemente demonstrado isso. Desculpe, mas eu não... A simulação já está em todo o contexto aí demonstrado. Marco divergiu, então, é isso, Marco? Isso. Divirjo para negar provimento total, né? Sim. Ela está dando provimento parcial. Perfeito. Pagano. Presidente, meu computador tinha travado. Então, no caso, eu vou acompanhar a relatora. Tá. Evandro? Vou acompanhar a divergência. Júnior? A relatora. Iágaro? Com a divergência. Luciano? Presidente, eu vou com a divergência. Eu entendo que, inclusive, pelo fato de ter transferido maquinário superior ao capital social dela, ou seja, me parece que efetivamente houve uma tentativa de simulação aí entre as duas e, portanto, eu entendo que é aplicado aí o prazo de 10 anos nisso aí. Eu também vou com a divergência, até porque, Paula, como foi falado pelo Marco e pelo Iágaro, na verdade, o grande interesse desse tipo de operação é fugir da Previdência, porque o valor pesado é da Previdência, né? Então, a hora que você coloca no Simples e paga sobre um faturamento lá, é muito mais barato do que pagar todas as contribuições previdenciárias de garantia, etc. Então, acho que não há dúvida que tudo isso foi feito exatamente de forma ardilosa. Para mim, não há a menor dúvida quanto a isso. Talvez eu possa questionar o prazo de 10 anos, que teria sido muito pesado, entre aspas, mas isso é um problema do legislador, não é meu. Não fui eu que escrevi isso na lei. Então, foi negado provimento por maioria, e você deu parcial, né? Deixa eu ver como é que eu vou redigir isso aqui. Você faz o voto vencedor nessa parte final aí? Sim, já até anotei na minha ata aqui, anotado aqui que sou eu o vencedor. Tá bom, então é só nessa parte. Já está até adivinhando, né, acho. Julgamento encerrado por maioria de votos, negado o provimento, vencida a relatora que dá o provimento parcial, no sentido de manter a exclusão, mas reduzir o tempo de ausência do centro. Depois eu redijo melhor isso aqui. Seguindo, item 40 da pauta da Júnior, Climatex Lavanderia. Aí também do Simples, matéria sobre o Simples. Há uma vista aqui para o conselheiro Evandro. A proposta da relatora, esse processo volta de fevereiro, a proposta da relatora era dar provimento ao recurso voluntário cancelando o ato declaratório de exclusão, mantendo a recorrente no Simples Nacional. O Marco e o Pagano acompanharam a relatora e nós outros não havíamos votado. O Evandro pediu vista. Júnior, 30 segundos para resumir isso, depois a palavra é do Evandro. Isso aqui que aconteceu foi o seguinte, o problema todo está numa decisão judicial. É confuso esse processo, mas basicamente foi o seguinte, ele virou e falou, olha, isso aqui foi discutido numa decisão judicial, e de fato ele menciona os débitos, né, na decisão judicial, as NFLDs, se não me engano, que foram as que justificaram a exclusão do Simples. Embora eu entenda que a decisão, ela está, enfim, em termos fáticos, ela está equivocada, o fato é, a parte dispositiva dessa decisão realmente menciona aqueles débitos. A gente, inclusive, baixou esse processo em diligência e a diligência confirmou, tá? Inclusive que isso aí, os débitos que geraram a exclusão do Simples já estavam, inclusive, baixados na PGFN. E aí, diante disso, eu dei provimento ao recurso. Evandro. Eu verifiquei o processo, né? Entendo que no início é confuso, né? Por isso que foi motivo da diligência, mas eu acho a diligência bastante esclarecedora, né? Que esses débitos aí já não existem mais. Então eu vou acompanhar a relatora.
Seguindo, Iagro. Acompanho. Paula. Com a relatora. Luciano. Luciano. Com a relatora, presidente. Eu também, unânime, dado o provimento, né? E julgamento encerrado. Item 41, relatoria do conselheiro Marco Rogério. Globo Master. Simples também. É um retorno de vista da Júnior, presidente. Sou eu. E Vista concedida a Júnior, exatamente. Marco, só relembrando aqui, até me esqueci desse processo. Deixa eu ver aqui rapidamente. Não, pode olhar aí com calma, sem problema. Tá. É a questão de discussão que eu tenho divergido da turma, é a questão de serviço de portaria. Hoje tem algumas questões peculiares, né, deixa eu ver aqui. Não. Questão de... A Júlia até... Eu vou ter que ler o voto aqui, porque eu não me lembro de detalhe. Eu posso até te falar o que foi. Na verdade, eu acho que esse processo, a gente não estava na discussão aqui, como é comum, a questão do serviço de portaria. O que eu pedi vista foi em razão daquela questão da decadência, que eu já tinha pego num processo do Evandro, tá? Que era para analisar se haveria decadência do ato declaratório de exclusão. Exatamente. Então, eu queria analisar. Era essa a questão. A vista foi para isso. Exatamente. Mas, pelo que eu me lembro, nós não estávamos aqui divergindo, pelo menos não eu, quanto ao mérito mesmo, que é o que a gente normalmente discute, né, que é esse serviço aí. Eu acho, pelo que eu me lembro, a gente não teve discussão quanto a isso. O que eu pedi foi para analisar essa questão da decadência. Eu acho que o meu voto foi só essa parte da alegação de decadência, né? O contribuinte alega, né, que da sua persecução, o contribuinte alega o seguinte, que os eventos ocorridos entre 2012 estão atingidos pela decadência. Eu até friso que deve ter sido um erro material, na realidade é ano de 2011, que estaria em decadência, já que o ato declaratório foi proferido em 17. Então, nesse caso aqui, entendo que o Instituto Jurídico não se aplica ao caso. Aqui a discussão se aplica à decadência para ato de exclusão do simples há mais de 5 anos. Essa é a grande discussão. A gente já enfrentou algumas vezes a discussão. Já posso falar aqui? Esse caso aqui, só para adiantar, é diferente do Evandro, eu entendo, tá? Porque naquele caso do Evandro, o que aconteceu foi o seguinte: o fato em si, que estava lá, era uma comissão de receita no ano tal e tal, tá? E que eles, inclusive, tinham colocado como infração reiterada. Mas, fato é, o fato ensejador da exclusão do simples tinham sido só aqueles e naqueles anos em específico, tá? Depois de 8 anos, teve uma revisão, o CARF anulou e tal, e aí depois de 8 anos faz um novo DE, diante daquele fato lá de trás que tinha sido a omissão de receita. E aquele fato ficou lá atrás. Então, só para adiantar, nesse caso, eu acompanho o relator. Por quê? Porque o fato que ensejou a exclusão do simples é a atividade vedada, e esse fato permaneceu. Tá? Então, aqui, eu acho irrelevante essa questão temporal levantada pelo contribuinte, porque tinha a atividade vedada lá no ano de 2011, mas no momento em que foi feita a exclusão, ele permanecia exercendo a atividade vedada. Então, só para eu até me justificar, porque eu já tinha dado um voto em relação a isso no processo do Evandro, sei lá se foi janeiro ou dezembro, não me lembro, que acho que era até o contribuinte, eu anotei que era César Palace, mas eu entendo que essa situação aqui é distinta, porque a atividade vedada permaneceu no momento da exclusão. Então é isso, eu acompanho o relator em relação à decadência. Deixa eu fazer um posicionamento, porque infelizmente a pauta, não sei onde elaboraram lá no CARF, a pauta veio truncada, aí só está escrito aí a vista concedida à conselheira Júnior, e não tem mais nada, por isso que eu estranhei. Agora eu estou vendo a pauta de fevereiro aqui, que esse processo era de fevereiro,
o texto que deveria estar escrito aí, que seria mais esclarecedor, inclusive, é o seguinte: vista concedida à conselheira Júlia, propôs o relator negar provimento ao recurso voluntário. E em relação ao tema decadência suscitado pela recorrente, o conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves divergiu do relator e o conselheiro Evandro acompanhou. Os demais conselheiros ainda não haviam votado. Essa foi a situação daquele momento da vista. O problema da decadência. Nós só tínhamos votado isso até aquele momento, Marco. Exatamente, presidente. Então, nessa proposta, você negou o provimento em relação a esse tema, que foi suscitado pela recorrente, o Pagano divergiu de você e o Evandro acompanhou. Agora a Júlia já se manifestou a respeito. Júlia, então, reforçando o que você disse, agora você acompanha o relator? Acompanho o relator pelas razões que eu já expus. Perfeito. Não, só para anotar aqui. Continuando, então, em relação a esse tema decadência, ainda não estamos votando a decisão final do Marco, é só decadência. Continuando... Presidente, eu acho que em relação à decadência, eu não votei contra o Marco, não. Não, o que está escrito aqui, do mês passado, é a anotação que foi feita na hora, daqui, ó. Vista concedida à conselheira Júlia, propôs o relator negar provimento ao recurso voluntário em relação ao tema decadência. Tudo bem, mas tá bom. Tá, mas tudo bem, você pode mudar, sem problema. Ele não fechou ainda a votação. O Marco negou o provimento dizendo que não tem que se falar em decadência, tá? Pelo que está escrito aqui, você divergiu dele. Agora, você concorda com ele? Sim, eu acho que é uma questão a minha divergência na época era em relação à matéria própria de mérito da portaria. Não, mérito ainda não saiu, estou falando só da decadência. Não, porque eu tenho notado aqui... Eu nem li o mérito. Não discutiu o mérito ainda. Eu nem cheguei a ler o mérito. Falou na decadência. Resumindo, estamos votando a decadência. O Marco disse, o contribuinte suscitou, ele rejeitou. Você tinha, pelo menos está anotado aqui que você divergiu dele. Agora você pode alterar. Você pode acompanhá-lo ou não. Estão colhendo o seu voto sobre isso. Porque em relação à decadência, eu já votei em outros processos que eu não concordo. Eu acompanho o relator. Perfeito. Evandro. Desculpa, posso falar só um ponto? A gente não estava discutindo na decadência, e aí só me lembra também, se a gente entendia que a exclusão poderia se dar a qualquer momento para trás, ou que haveria ali um prazo para... Está discutindo, é exatamente isso, só que o Marco disse que não concorda, e agora... Posso falar? Pode. Seguinte, Paula, a questão é exatamente essa. É que qual foi a causa? Quando eu suscitei isso no processo do Evandro, a causa de exclusão do Simples, por exemplo, foi lá que foi omissão de receita, foi lá em 1990. E aí, lá em 2005, em razão de ter sido anulado o primeiro DE, volta, faz outro ADE, etc., aí faz um novo DE para remeter àquela causa de exclusão lá de 1990, tá? Esse caso aqui não é assim. Por quê? Porque, embora ele esteja falando de uma situação que estava lá em 2011, 2012, no momento em que foi feita a exclusão, ele permanecia com a situação impeditiva, que era, que a gente vai discutir depois no mérito, a questão da atividade vedada. Por isso, nesse caso em específico, eu não estou reconhecendo a decadência. Não, eu entendo. Eu só estava explicando para o Leonardo por que eu acho que ele julgou diferente, entendeu? Porque houve essa discussão naquela época, só isso. Bom, voltando então, Evandro, você acompanha o relator? Sim? Sim, acompanho. Acho que eu já tinha votado isso, não? Sim, mas eu colhi o voto de novo do Pagano, estou colhendo o seu novamente. Tá bom. Júlia. Com o relator. Iágaro. Relator. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator. Também unânime. Segue no mérito, Marco. Marco? Acho que o Marco saiu, hein? Apareceu. Marco, mérito. Hoje tá difícil, né? Marco, tá ouvindo aí? Só falta responder, Paulo. Acho que ele parou esse travo. Ele tem que sair e voltar, não tem jeito. Hoje tá difícil. Estão me escutando? Sim, vendo ou não. Você está duplo aqui agora.
Evandro, chuta o Marco, Evandro. Evandro, chuta o Marco aí. Pra já. Virtualmente você chuta. Aí, não, ainda não. Agora sim, vai lá, Marco. Pra chutar outro também, ali? Não, é só o Marco. Agora sumiu de vez. Tá difícil, hoje tá difícil, hein? Marco. Cada vez que você fala Marco, dá vontade de falar Polo. É verdade. Agora tá em duplo de novo. Essas brincadeiras de gente rica aí, né? Eu não brincava disso aí, não. Tô longe de estar rico, viu, Luciano? Mas você não brincar de Marco Polo? Não, eu nunca brinquei com isso aí, não. É melhor parar a conversa por aqui. Continuando, Marco, Rogério, sem o Polo. Verdade, nem sei como é que é. Agora. Vocês não estão me ouvindo? Não, você está tremendo, tá congelado. Mexe na sua configuração aí, põe para baixo a configuração. Faz Botei, não, esse não é o caso, né? Não mesmo. Mas tá pegando, a versão tá boa. Travando é o aplicativo. É, o aplicativo, com certeza. Bom, o mérito, Marco. Não tem. E ele estava bom, mas o Evandro me chutou. Na verdade, o presidente tem uma nulidade. Vou sair e entrar de novo. Isso. É isso que tem que fazer. Ou contratar uma banda de internet mais larga, melhor. Vou pagar, né? Presidente, falando nisso, eu estava conversando com o pessoal que trabalha em empresa, né? Eu sei que não tem muito a ver conosco, mas a maior parte das empresas estão pagando um auxílio home office. Eles pagam, tipo, os 400 conto para internet, telefone. O CARF podia pagar para a gente, né? Está previsto na CLT, né? Quando você faz aquele trabalho. Eu vou fazer de conta. Não ouvi isso aí. Eu não ouvi. Eu apoio a reivindicação do pagando. O pagando a gente só não tem isso porque o presidente não pleiteia isso para nós. Né? É verdade. O presidente não apoia o nosso pleito. O presidente. Obrigado. É que o Ciccone é da teoria que a gente é parasita, né? Parasitinha, na verdade. Porque a gente é semi-parasita, né? Então a gente tem que gastar pouco. Eu vou ficar quieto. Vamos lá. Marco. Eu adoro o ministro, só para deixar claro. Eu continuo quieto. Tá bom. É melhor parar por aí, o pagando. Daqui a pouco vai ser difícil ficar quieto. Vamos lá. Marco, tá aí? Senão vou dar 5 minutos de intervalo. O Espírito Santo está em quarentena de 14 dias, hein? Todo lugar tá. Agora tá no negócio roxo. Sei lá o que é isso. Tipo, passou do vermelho. Agora você não... Na verdade, estamos dentro de casa. Gente, mas eu não sei se vocês estão percebendo, assim, né? Antigamente a gente falava muito da pandemia, e era uma coisa muito distante, a gente via um caso ou outro e tal. Eu tenho visto nos últimos tempos, assim, uma quantidade enorme de gente próxima que pegou Covid, às vezes familiares, amigos que perderam familiares, assim. Não sei, a situação parece que se agravou de uma forma que chegou muito, né? É porque a gente muitas vezes não dá muita bola, porque é longe, não é com a gente, mas agora está cada vez mais próximo, assim. Eu estou muito impactada com essa. Isso tem um nome, Paula. Não.
Que horror. Isso aí chama carnaval. Ninguém respeitou absolutamente nada no carnaval. As pessoas, elas chutaram o balde mesmo. Porque às vezes eu acho que Eu não acho que é carnaval, não. Sabe o que eu acho? Eu acho que é falta de política pública. Eu acho que é falta de civismo das pessoas e de responsabilidade. Acho que tem um componente grande de ignorância aí, de ignorância e de egoísmo também, né, que é decorrente. Eu acho que o carnaval é só... Paula, espera um pouquinho só. Paula. Val, suspende 5 minutos a sessão para o Marco poder voltar. Tá, sessão interrompida, presidente.